Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Pedrita, comunicadora da Voz Popular, e hoje a gente inicia uma parceria muito significativa, um marco aqui para a Voz Popular com o Singra, o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, trazendo seu convidado, Flávio Quadros, do Sindicato da Borracha, e aqui ao meu lado, o nosso convidado, o presidente jurídico, diretor jurídico do Singra, o Edson Dornelles. Nosso objetivo é elucidar o mundo do trabalho, os fatores externos que influenciam também para o trabalhador e também esclarecer dúvidas, né? Que acredito que tenha muitas dúvidas para o trabalhador e para a trabalhadora. Seja bem-vindo, é um prazer estar com essa parceria iniciando hoje. Bom, da minha parte também, com certeza estou falando aqui em nome da nossa diretoria do sindicato. É uma iniciativa que soma, né, a essa ferramenta que tem como propósito atingir o máximo de audiência, e com isso a gente poder levar as questões sindicais também e outras questões que envolvem tanto o mundo do trabalho quanto o dia a dia do nosso povo de uma forma geral, tanto na nossa cidade quanto isso no estado. E a presença do Flávio aqui hoje, nesse dia, também nos é muito significativa, né? Porque o Flávio é um sindicato bastante atuante aqui na cidade. O Singra é muito mais novo do que a existência do Sindicato da Borracha, né? Não tanto, mas é mais novo e por muito tempo nos espelhamos, né? As nossas lutas se davam muito fazendo um espelho com as conquistas do Sindicato da Borracha. Então, Flávio, bem-vindo. Bom dia a todos, né? Então é uma satisfação muito grande poder participar aí desse programa, né? Eu venho aqui hoje falar em nome da nossa diretoria do Sindicato da Borracha, né? Gostaria muito de contribuir, né, com o nosso conhecimento da nossa base, né? Trazer um pouco das informações, contribuir um pouco com as informações que a gente tem, das discussões que a gente faz no nosso sindicato, da nossa representatividade. Com certeza quero parabenizar pelo espaço aí que a gente, né, hoje dispomos. Eu acho muito importante, né, esse momento de nós podermos conversar com os trabalhadores e trabalhadoras e também com a comunidade de Gravataí, do Rio Grande do Sul, mostrar o trabalho que os sindicatos fazem, a importância da organização sindical, seja para os trabalhadores e para a comunidade geral. Então é uma satisfação muito grande. Agradeço ao companheiro Edson, companheira Pedrita, companheiro Valcir, e a gente está aqui então para contribuir com esse evento. E à minha frente, né, não pode faltar a apresentação do nosso comentarista oficial, diretor também da Voz Popular, sociólogo, né, também advogado, vai contribuir muito também com questões conosco aqui. Por favor, Valcir, sua palavra também. Bom dia aos presentes, bom dia, Pedrita. Esse espaço é um espaço para que a gente possa tocar a fundo na consciência do trabalhador sobre o que os sindicatos fazem, constroem hoje em dia. Eu até entendo que o comércio local deveria assim incentivar os sindicatos, porque o primeiro o comércio de bairro, o empresário médio, ele depende do dirigente sindical, porque o Edson vai falar daqui a pouco. Nós colocamos 67 milhões por ano de PPR no mercado local. Isso não é pouca coisa. Então, nós estamos trazendo também aqui os pequenos empresários da cidade, os trabalhadores em si, que vai ser debatido isso no programa BRIC do Povo. Então, estamos aqui. Sejam bem-vindos, gurizada. Obrigada, Valcir. A Voz Popular tem esse compromisso, né, de levar para a população a informação, principalmente. E a gente vive num mundo que a informação, estávamos falando nos bastidores, inclusive, em relação a isso, a gente vive num mundo em que a informação chega, todo tipo de informação o tempo todo, né? E isso é um dos fatores que, quando a gente fala no universo do trabalhador, também influencia, diretamente, né? Aonde que o trabalhador vai buscar informação? Aonde que eu posso confiar que essa informação, de fato, ela é verdadeira e ela vai contribuir para eu tomar uma decisão correta no meu universo do trabalho? Então, eu queria que você também explanasse um pouco sobre isso, né? Que é o papel também deste programa aqui com a Voz Popular do Singra. Pois então, eu até vou fazer uma referência. O Flávio, recentemente, tiveram um processo de renovação da direção do sindicato. Isso num universo que atinge a categoria dele,
né? Uma eleição para renovação da direção do sindicato, teve chapas opostas, de oposição, e nesse pequeno universo, o que teve de desinformação, o que teve de distorção, o que teve... não tem... Fake news não é uma expressão que eu gosto, é mentira, no nosso bom português, né? De mentiras, coisa e tal. Quer dizer, isso é boa parte da matéria-prima das informações. Tem muita informação, né, que não passa por filtros, até porque, eu havia até te comentado, nós estávamos até comentando, fazendo um bate-bola aqui, nós precisamos estar cada vez mais atentos e preocupados com um grande projeto globalizado de informação, que ela não tem inocente nesse processo, né? Há um plano de negócio que estabelece como grande mercadoria a mentira, que gera ódio, gera ressentimento, quer dizer, distorções, né, da realidade. Então, eu faço essa observação em relação à eleição recente do Flávio, para que a gente tenha exatamente a dimensão. A informação precisa realmente ser um pouco mais depurada. A gente também, aqui é um jargão que não é meu, a gente se vale de um jargão já disseminado na sociedade brasileira, que é um entendimento dos pesquisadores da área da educação, né, que o Brasil há um projeto pela deseducação do povo, né, um projeto pela ignorância, um projeto porque é um projeto político, né, da elite que está aí, etc., que como o Brizola dizia, caro é ignorância, né? Então há um projeto que é de desmonte, inclusive, da área de formar consciência um pouco mais crítica, a exemplo das reformas sucessivas, né, que retiram sociologia do ensino médio, retiram filosofia, quer dizer, na verdade é uma educação tecnicista que quer só preparar uma mão de obra dócil, né, para atender as rotinas e disciplinar esses corpos, né, etc, etc. Então, a informação nessa perspectiva a gente acho que tem que trabalhar. O sindicato, o Singra, tem um grupo de dirigentes sindicais que, nesse período das suas gestões, fez investimento em buscar capacitação, em buscar formação, exatamente para poder ter a capacidade de sair do senso comum, né, entender esses elementos, porque o que vai nos permitir é entender que certas situações que estão tão naturalizadas, elas não são assim feito por geração espontânea, né? Elas são pensadas. Né? É a fábrica da mentira, né? Pois então. Para manipular até os resultados ali de alguma forma, né? Que curioso isso, né? Como é que a gente pode fazer, né? Vocês como sindicatos atuantes, né? Quais são as medidas que vocês tomam? Vocês atuam diretamente dentro da fábrica? As assembleias são recorrentes? Como é que faz para trazer esse trabalhador para compreender também? Porque o sindicato é muito perseguido, né? Tenta se vender aquela ideia de que ele não faz diferença nenhuma na vida do trabalhador. E aí o trabalhador, às vezes, compra essa ideia, só estão descontando de mim lá e tal, que é um discurso que eu, como cidadã, já escutei muito. Então, como é que o sindicato pode atuar ou atua para mudar essa perspectiva do trabalhador? Eu acho que esse ponto da comunicação, para mim, eu acho que é o ponto mais importante aqui desse momento, porque, falando da eleição, nós tivemos uma eleição há 4 anos atrás, que a mentira ela imperou o tempo todo, e a nossa estratégia como sindicato, a gente pecou naquele momento de trabalhar a informação. Nós, por exemplo, a gente não utilizou a rede social de tal forma que a gente pudesse combater o evento da fake news, o evento da mentira. A gente trabalhava o impresso, ia na fábrica, mas não foi o suficiente para a gente fazer a restauração da verdade. E o que a gente fez pós-eleição, que foi lá em 2017 uma eleição bem apertada, com a mesma oposição, que atacou o tempo todo, né, com as mentiras, com fake news. O que a gente fez? A gente passou a trabalhar mais esse ponto de comunicação, né, nas reuniões de diretoria, informar os diretores, e aí dentro da fábrica trabalhar mais essa comunicação com os trabalhadores
do chão da fábrica. Trabalhamos também a nossa comunicação na porta da fábrica. Nós intensificamos mais Nessa o nosso última eleição agora. durante todo esse processo dos 4 anos que se passaram. Nós intensificamos mais as nossas idas a fábricas e as nossas assembleias. Fizemos um volume muito maior de assembleia, não só nos momentos de negociação, de acordo coletivo, mas também em outros momentos que nós já achávamos importantes, seja para levar um comunicado simples, né? A gente parava, conversava com o trabalhador, né? Então a gente intensificou mais essa comunicação, intensificamos também o uso das redes sociais, que eu acho que foi fundamental neste último Todo processo. trabalhador hoje tem, né? Instagram. Hoje, quem não trabalhar, né, as mídias sociais está afadado a ser vencido, seja pela mentira ou pela desinformação. Então, eu acho que é importantíssimo que a gente, né, passe a utilizar mais, né, as redes sociais e as mídias sociais para a gente intensificar mais essa questão da comunicação. E eu acho que é uma maneira que a gente tem de conscientizar o trabalhador daquele serviço que a gente faz, da importância dos sindicatos, porque, como a Pedrita falou, infelizmente a gente tem essa visão de algumas pessoas de que o sindicato está ali, né, seja para tomar um espaço que não favoreça o trabalhador. E quanto que a gente sabe que nós temos inúmeras instituições importantíssimas e faz, sim, a diferença na vida dos trabalhadores. Muito bem. Nesse universo do trabalho, né, é inevitável a gente falar nessas influências externas, né? Falamos aqui da comunicação, que influencia a tomada de decisão ali do trabalhador, mas a gente tem outro fator externo que está transformando muito o mundo do trabalho. O Valcir é uma das poucas pessoas que eu falo que está sempre levantando essa questão, que é a tecnologia, né? Que é a IA. A IA está transformando o mundo do trabalho e daqui a 10 anos talvez a gente se depare com um outro mercado de trabalho. A gente meio que não sabe o rumo que a tecnologia vai levar o universo do trabalho. E como os sindicatos vêm também pensando nesse fator da inteligência artificial no mundo do trabalho, porque a gente pensa, né, qual é a ideologia da IA? Eles dizem que não é substituir a mão de obra, não, que é aperfeiçoar e assessorar. Mas a gente sabe que a realidade é um pouco diferente, né? A gente percebe que sim, que com a IA vai sim se diminuir o número de profissionais, né, de mão de obra pela tecnologia. E como é que a gente pode imaginar esse futuro do trabalhador? Será que o trabalhador também está pensando nisso? Eu vou usar, assim, minha percepção, né? Primeiro que é um processo moto contínuo, assim, né? De uma revolução industrial que se estabelece na área da microeletrônica, da robótica, da megatrônica. Quer dizer, há um processo que começa na indústria chamada 4.0, e ela prevê IA, ela prevê uma série de ferramentas da tecnologia, né, para processos. Mas nós tivemos ali na década de 90, muito fortemente, entrou no Brasil muito fortemente a discussão do neoliberalismo, que é eficiência, maximizar o máximo os lucros, né? Reduzindo o máximo de seus custos ou dos seus processos de trabalho. E nós tivemos, então, inicialmente um movimento chamado de reengenharia. A gente vivenciou isso nas fábricas, que apenas a reengenharia já mudou enormemente o mundo do trabalho. Reorganizou esse espaço, suprimiu uma série de funções e atividades que foram totalmente eliminadas, né, só pela reengenharia, né? Aí há um estágio que vai evoluindo na área da microeletrônica, da robótica, né, da automação, megatrônica, etc., que vai sofisticando mais esses processos. Veja bem, fazendo um recorte assim, de uma percepção, né? A introdução de novas tecnologias no mundo do trabalho, com o objetivo de reduzir os riscos, retirar o trabalhador de atividades muito perigosas e periculosas, etc., é extremamente saudável nesse aspecto, né? Protege essa condição ambiental do trabalho. Mas o processo vai muito além.
né? Ela vai muito além. Quer dizer, uma caminhada no sentido de cada vez mais investir, como a gente tem aqui na nossa região, né? Indústrias com um grande investimento em robôs, né? Em linhas de produção totalmente já automatizadas. Então, é bem mais complexo. E a inteligência artificial ela tá hoje posta como uma revolução sem volta, é por óbvio, né? Mas tu vê que interessante, tudo é uma questão a questão do uso, né? Todo o uso de um conhecimento, de uma tecnologia, ele está numa borda, né? Que pode transbordar para coisas boas que vão beneficiar a sociedade num conjunto, ou apenas alguns, né? E esse apenas alguns é o outro lado da borda, né? Que é excluir cada vez mais, né? E aprofundar mais essa desigualdade. Então essas tecnologias, elas não... Como a ideia é maximizar lucro, por óbvio que tu vai excluir de qualquer forma. E a capacidade de tu incidir sobre isso, eu fico imaginando uma pauta sindical. Tento imaginar que as empresas irão introduzir a IA nos seus ambientes de trabalho, contudo, entretanto. Não tem como. Como é que tu imagina uma pauta sindical? Fazer o alerta é fundamental na perspectiva de que esse processo, ele é um processo que não sabemos como vai se desenvolver, né? Está muito intenso. Eu gosto assim de acompanhar alguns sites, por exemplo, sobre tecnologias, né? E eu tenho visto que nessa questão de, vamos chamar assim, entre aspas, corrida tecnológica, né? Na corrida tecnológica, porque ali atrás eu tinha uma discussão do 5G. Que o 5G ia ser uma tecnologia que ia porque ia facilitar o trânsito de dados, coisas e tal. E hoje a discussão é IA, é a inteligência artificial. Que de inteligência não tem nada, né? Essa é a grande questão. Nós que alimentamos, né? Eu até havia, acho que dito outra vez aqui, né? Que, na verdade, a inteligência artificial é uma apropriação de toda uma produção do saber humano, com certeza, produzido sem direitos autorais. E com os agravantes, né? Porque o uso assim, vulgar, né, dessas ferramentas, inclusive, em algumas áreas, ele é de alto risco, né? Vou pegar o mundo do direito. Só assim, não vou, assim, vou pegar uns casos, não o mundo do direito, vou pegar uns casos que a gente tem visto já ocorrer, né, de profissionais usar a ferramenta sem depois fazer uma checagem. E a IA, ela te dá uma resposta. E se tu não faz a checagem, ela te dá uma resposta. Exato. Tá? E aí temos casos de, por exemplo, citar a jurisprudência que ela nem existe, efetivamente, mas a IA te dá uma resposta, né? Então, isso é um aspecto. Então, tem muita coisa acontecendo, por óbvio, né, em várias áreas acontecendo. Então, eu não sei como o Flávio vê essa questão, o Valcir sempre chama essa atenção, porque realmente ela está colocada para nós, assim, né? E porque ela já está impactando, ela já está dentro das indústrias, né? Os robôs já dialogam com isso, a programação, tudo já se dialoga, né? Então, tudo está dentro da lógica, em última instância, de maximizar lucros, né, em dada medida. Ela é positiva, como a tecnologia tem o seu positivo, a gente tem que saber como é que ela vai dar resposta, como é que nós vamos ter respostas sociais para consequências que ela virá, né? É uma revolução que vai desempregar e vai aniquilar com muitas profissões. Isso já está dito, como foi na primeira revolução industrial, na segunda, na terceira, né? Então essas grandes rupturas, essas grandes mudanças de paradigmas tecnológicos, é lógico que eles têm surge uma nova camada, né, de profissionais que vão se apropriar dessas ferramentas, desse saber. São essa geração Z que está chegando também, né? Porque essa galerinha, eu tenho um filho de 21 anos, né? Então eu observo os interesses dele no mundo do trabalho. Porque, principalmente depois da pandemia, a gente teve ali um grande crescimento do trabalho home office, trabalho remoto. E o jovem hoje ele tem essa dificuldade, porque ele pensa, vou ficar 2 horas me deslocando. Perfeito. Então ele dá muito mais valor ao tempo do que nós
propriamente estávamos acostumados a esse deslocamento longo, a ficar praticamente 12 horas em função de trabalho. E o jovem, ele já não quer mais isso. Ele já acha isso um absurdo. E aí vem aquele discurso, né? Ah, mas os jovens de hoje são tudo vagabundo, não querem trabalhar. Não, eles querem muito mais qualidade de vida do que a gente. Porque o mundo já está aí, a tecnologia está aí para proporcionar isso, vendendo essa ideia, né? Então, eles têm essa dificuldade, eles já estão aqui, ó, ligados nesse universo aqui. Sim. E aí eu percebo isso, né? Até esses tempos eu conversei com o Miguel Torres, né, da Força Sindical Nacional, e ele falou que uma das maiores dificuldades é trazer os jovens para a Força Sindical. Eu vou pontuar aqui a minha linha de pensamento mais na questão da influência das IA nos empregos. Eu acho que isso é um debate que deve ser ampliado no meio sindical e muito para que a gente possa, né, a partir de que já está posto, não não tenho certeza que isso a gente não tem mais o que fazer para evitar uma situação de influenciar diretamente nos empregos, né? Então, levantar possibilidades ou questões para o meio sindical para que a gente possa encontrar não soluções, mas algumas questões que a gente possa discutir daí nas negociações coletivas com as empresas, porque como Edson falou, né, que a ideia é sim trabalhar o lucro, sempre foi, né? Então a gente ter condições de fazer esse debate, né, e também buscar a redução de jornada de trabalho. Eu acho que ela é uma bandeira que precisamos comprar, né, e bater cada vez mais, porque seria um contraponto para que a gente pudesse aí, fazer a batalha contra a redução dos empregos por conta da tecnologia. Então a gente já tem aí uma briga, né, muito grande. Os sindicatos precisam sim participar, a sociedade precisa entender a importância que se faz a redução de jornada de trabalho, né, e se avançar ainda mais por conta dessas tecnologias, porque vai ser sim, né, um desemprego, né, à medida de que elas vão tomando espaço muito grande. Então, acho que nós, como representantes dos sindicais, a gente precisa pautar e muito, seja encontros regionais, estadual, seja encontros nacionais, para a gente poder criar pautas para discutir essa questão por conta das inteligências artificiais, que vai, sim, impactar em muito nos empregos. Eu acho que isso é fundamental, né, para nós do meio sindical. Flávio tocou esse ponto da redução da jornada, né, que é um ponto que já faz anos que a gente vem debatendo. Como é que andou o avanço dessa pauta? Porque recentemente a gente ganhamos, né, conquistamos a isenção do imposto de renda em salários até 7.500, é isso? 5 mil e uma tabela específica. Ah, sim, para 7 mil. Então até 5 mil é a isenção do imposto de renda. 100%. E aí a gente vem com essa pauta também do fim da escala 6 por 1, né? E a escala 5 por 2, a conquista da escala 5 por 2. Como é que anda esse avanço, gente? Dessa pauta aí, porque é uma pauta que já está há tanto tempo sendo debatida, né? Estamos avançando, não estamos? A questão do imposto de renda já tem aprovação, né? Ela já vai começar a valer já a partir do ano que vem, com esse teto de até R$5.000 a isenção, e depois uma tabela progressiva até 7.200, e eu não me lembro até qual, até R$7.200 a princípio. Então, agora, o que a gente precisa é intensificar essa luta pela redução de jornada. Ela ainda está sendo discutida e eu acredito que precisa de mais mobilização, né, da parte dos sindicatos e dos trabalhadores. A gente passamos agora esse processo eleitoral da nossa base. A gente quer intensificar agora nas fábricas, na verdade, a comunicação, e volta lá a importância da comunicação, para que os trabalhadores entendam, né, que essa luta pela redução de jornada, ela vai além de apenas o descanso, né, do semanal dos trabalhadores. Para mim, ela vai também ao encontro da gente tentar preservar, né, o mínimo possível dos empregos que possam ser impactados pelas IA. Então, a gente vai intensificar essa comunicação, vai intensificar essa luta na base, para que a gente possa ter o reflexo lá no Congresso, que é onde está sendo discutida essa questão da redução de jornada. E ela é sem impacto no salário, porque é uma coisa importante se falar, porque a gente ouve, né? Ah, mas daí vai a dúvida do trabalhador. Ah, mas eu vou trabalhar menos, eu vou receber menos?
Porque mexe no poder de compra do trabalhador, né? Tu vê o trabalhador se mobilizar. Então, e esse fator não mexe no salário do trabalhador com a redução. A pauta, na verdade, é a redução sem redução de Sem redução de salarial, salário. né? Isso é o que está sendo discutido, né? Mas óbvio que a gente vai ser uma discussão bem forte, né? Porque tem todo o poder econômico que avança contrário, né? Mas a pauta ela é para uma redução de jornada sem redução de salarial. Por que eu menciono isso, né? Porque a gente sabe que o custo de vida hoje ele cresce absurdamente, enquanto o salário não cresce proporcionalmente, né? Os sindicatos estão lá pela luta, mas a gente sabe que proporcionalmente ao que o custo de vida cresce, não é uma realidade, né? E como que rola essas negociações na defesa dos direitos do trabalhador também, né? Porque isso é uma questão do direito do trabalhador, né? Tá lá na Constituição, né? Moradia, casa, alimentação, toda aquela coisa linda que a gente lê. Mas e na prática, né? O trabalhador, falta ele também despertar para essas lutas, ele tomar essa consciência também e abraçar a luta. Enfim, quero que vocês explanem um pouco essa... Eu posso citar como exemplo, né? Em 2021, nós passamos por um processo de alteração de regime de turno ali na fábrica, que hoje Prometeon, né? Que foi a fixação dos turnos. Anteriormente, eles trabalhavam 6 dias, girava manhã, tarde, noite, né? E isso há quase 40 anos, esse processo. Então, a gente começou a discutir essa fixação de turno, né? Mas foi criada uma escala de trabalho onde que os trabalhadores passariam a trabalhar 37,7 horas média mensal. E aí vem essa questão da redução de jornada e a questão salarial. Então, a gente foi discutindo aí mais de meses, né? E conseguimos implementar no nosso acordo coletivo que os trabalhadores que que fossem para essa escala de trabalho tivessem mantido a sua remuneração salarial. Então, foi uma vitória para nós ali gigantesca, porque hoje o trabalhador da Prometeon que trabalha nesse regime de turno, né, fixado, ele trabalha em média 165 horas média mês-ano e ele tem como remuneração 240 horas mês. Isso foi para nós uma das maiores vitórias que a gente já teve. E está provado que sim, é possível fazer redução de jornada sem redução de salário. Né? O desempenho do trabalhador também. Por conta das tecnologias, a redução de mão de obra ela já tem acontecido há muito tempo. E a produtividade, a produção, ela tem aumentado. Sim. Então, essa escala precisa ser observada. Então, está mais do que provado que existe a possibilidade da redução de jornada e também está muito provado de que é possível reduzir sem a redução de salário. Acho que é só uma questão da nossa parte como trabalhador, como sindicato, né, fazer um movimento de pressão para que a gente consiga avançar isso lá no Congresso. Tu me permite, inclusive, a gente precisa, e acho que um pouco o debate nosso aqui vai se dar ao longo, né, dos programas, que é exatamente a ideia de nós ir na raiz da questão, né, quer dizer, desconstruir alguns mitos, né, a ideia... Por exemplo, que a gente, quando vai fazer quando a gente vai para uma discussão com a representação patronal, normalmente tu tem sempre a discussão do impacto disso no custo da empresa, né? E tem uma questão que os empresários, em dada medida, fazem um mantra, né? Nos dizem toda hora e todo instante que eles pagam muito impostos. E aí não é o que estou dizendo, sabe? É o sistema tributário nosso no Brasil, que agora teve, inclusive, depois de 40 anos quase, teve uma reforma tributária buscando fazer alguns equilíbrios, né, na forma arrecadatória, na forma de proteger setores, etc., e unificar alíquotas, etc. Mas tem uma questão fundamental, essa caneta aqui, né, quando o cara se propõe a desenvolver esse produto, essa caneta aqui está tudo embutido já. Quando eu vou na gôndola comprar, quando eu vou lá na livraria comprar essa caneta, aqui já está o custo da mão de obra, aqui já está o custo dos insumos, aqui já está
o custo dos encargos, está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, como assim eu pago? Sabe aquela coisa assim, eu pago muito? Não, parei, você recolhe. Porque você recolhe, tem que fazer o recolhimento desses impostos para depois pagar o fisco, né? Então, no fundo, o consumo paga tudo. Né? Porque ninguém vai fazer um produto, a água, o computador, como qualquer negócio. Né? Ele vai derivar todos os custos fixos, variáveis, etc, etc. E, salvo o melhor juízo, o impacto, isso que é fundamental, né? É demonstrar para os sindicatos, demonstrar para os trabalhadores qual é o real impacto, né, no seu custo geral de um reajuste qualquer. Qual é o real impacto dele? Isso não é dito, isso não é demonstrado. Né? Inclusive, eu tenho uma curiosidade recente, né, é que tu olhar assim, a maioria das grandes empresas, seja elas nacionais ou multinacionais no Brasil, a maioria delas são limitadas. Aí tu fica assim, né? Parece, é uma imposição de enquadramento de PJ, não sei o quê. Não, não, é uma escolha. É uma escolha inteligente para esses setores. Por conta do quê? Se tu tem uma empresa que é uma sociedade anônima, e ela precisa, isso resumidamente falando, né, ao que nos interessa, quando tu vai fazer uma negociação e o princípio da transparência e da informação tem que estar posto numa mesa, que é a questão da boa-fé. Aí quando tu abre, tu vê que uma sociedade anônima, uma empresa sociedade anônima, tu vai lá e consegue ver o balanço. Então tu consegue ver o balanço e confirmar aquelas afirmações. Não, né, tá lá. O que pesa é que tem toda uma técnica muito legislativa, inclusive, e depois um dia nós temos que discutir aqui como é que são feitas as leis. Né? Como é que são feitas as leis, porque parece que é uma coisa assim que está descolado da gente. As leis são feitas porque ela atende interesses fundamentais, né? E aí, escala 6x1 é um exemplo. Né? A disputa ela está em torno do quê? De buscar fazer com que mais uma lei seja feita visando atender interesses sociais, sobretudo sociais. Mas voltando, então, a empresa limitada, tu não consegue ter essa informação, por exemplo, do balanço dela e coisa e tal. Acho que a Prometia também é limitada, né? É limitada. Olha como é interessante se dar conta disso, né? Então, uma boa parte daquilo que tu precisa para formar, inclusive, a tua própria demanda argumentativa numa mesa de negociação, vai partir por informações. Né? E essas informações tu vai te extrair elas da onde? Né? Então fica, assim, entre aspas, né, em nome da boa-fé, de que aquilo alegado é suficiente. Né? Esse é um aspecto. Mas voltando, a redução de jornada já tem estudo. O Paulo Paim, que é o nosso senador aqui, o senador dos trabalhadores, ele é um grande parlamentar na sua trajetória que tem como uma das suas grandes bandeiras a redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais. Na época, né? Hoje já estamos vendo aqui, já é 37 horas semanais, temos países que é 35. E o Paulo Paim, lembramos muito bem, né? E está aí disponível a informação, é mais do que comprovado, né, de que a redução da jornada de trabalho ela tem um efeito multiplicador na sociedade. Né? Ela permite mais tempo livre para mais convívio e mais tempo para dedicar-se a todas as esferas da vida, né? Estudar, ter cultura, etc, etc. É comprovado, considerando que como é que é formado esse salário, quanto ele impacta, quanto que ele impacta verdadeiramente no teu custo de produção. Porque tem todo um discurso. Agora, é que nem tu me perguntar aqui, tu tem 10 reais para me emprestar? Eu vou dizer, não tenho 10 reais para te emprestar. Mas aí tu faz a seguinte pergunta novamente, tá, mas eu posso olhar no teu bolso, tu tens 10 reais? Aí muda, né, camarada? Aí muda, porque aí tu vai dizer, não, tu tem que confiar no que eu estou te dizendo. Pô, onde é que está a confiança? Então tem um jogo assim, retórico, né? Que não quer enfrentar e não quer, ao mesmo tempo,
com que a gente possa trazer para uma grande pauta essas informações assim também, né? Então, reduzir jornada de trabalho hoje no mundo todo é uma necessidade. E quando tu linka isso com a geração Z, coisa e tal, eu também tenho filhos dessa geração, de filhos jovens, que também estão numa condição de home office, né? Perdão. Então, na verdade, qualquer um de nós, se nos oferecesse há 40 anos atrás, trabalhar em home office, tu acha que qualquer um de nós aqui íamos optar por ter que acordar de madrugada no primeiro sono, no nosso melhor sono, ter que vir doente, chuva, sol, coisa e tal, para bater martelo, para não sei o que, não sei o que mais, e ser ainda tratado sob o absoluto controle, né, de chefia, coisa. Não, se nos oferecesse essas condições, nós também certamente estaríamos escolhendo, queremos fazer home office, né? Então, esse é um aspecto. Primeiro a gente ia desconfiar, né? Porque eram outros tempos. Você dizer, quê? Primeiro a gente ia desconfiar. Exatamente. Não, por isso, né? Então, Não, você, não é... Olha, nós trabalhamos em uma empresa, na Ziv Hércules, que naquele tempo eu acho que tinha 1.000 pessoas no escritório. Isso aí. A empresa tinha 10, 12 mil funcionários. Tem uma questão que o Edson está colocando aí. Eu entendo que a geração Z está dando de chinelo no empresariado por uma questão. O empresariado não sabe o que está acontecendo. Perfeito. Mas esse povo não tem perspectiva de nada. O Luiz, não sei que idade tu tem, Luiz? 33. O Luiz não vai se aposentar mais. Perfeito. O que acontece? A cada vez estão tirando mais direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. Nós, lá em 98, fomos atingidos pelo fator previdenciário, o que é uma vergonha. A gente não consegue hoje se aposentar com 100% da previdência. E uma outra questão, escute bem aí, trabalhador. Quem coloca os deputados lá somos nós. Se tu coloca o deputado por uma caixa de cerveja, tu não vai se aposentar. Ah não, tu já tomou tua caixa de cerveja, pronto. Então, não estou nem falando o partido do deputado. Perfeito. Mas, até porque nós temos encontrado por aí o ex-deputado Victor Facione, aí nos eventos da própria esquerda, era um deputado de direita, mas deputados que tinham ainda uma sensibilidade social. Boa. Hoje, esse negócio de radicalidade, de radicalizar as questões e não pensar no fator humano é muito pesado. Então, acho que essa questão é muito importante. E, companheiros, outra questão. Nós estamos, eu acho, numa grande confusão da pejotização com a inteligência artificial. Nossa. A pejotização, nós temos que ser contra a pejotização. Mas a inteligência artificial, as tais startups, as pequenas empresas em si, nós temos que preparar o nosso povo. Porque daqui 10 anos, se a regra for essa, se esse for o trabalho que vai ficar estabelecido, como vão ficar os filhos dos trabalhadores que vão nascer daqui a pouco? É o que o Edson falou agora há pouco aí, sobre a questão dos nichos. Hoje tem grandes colégios com investimento para os nichos. Perfeito. Bom, e ainda querem sair assim como bom samaritano, o sujeito que deu a bolsa para fulano. Tem trabalhador já dizendo que o pobre é pobre porque não se esforça. Isso é uma baita uma mentira, tio. O pobre é pobre. A venda da meritocracia. É porque foi roubado do pobre, roubado do trabalhador. Então, o que acontece? Estamos com uma justiça social podre. Está caindo de podre. E acho que a geração Z vai dar de chinelo, porque hoje ninguém mais fica em fábrica. Está uma crise assim na questão da empregabilidade muito grande. Que tem emprego, mas o salário é uma miséria, não paga os serviços básicos. Então, essa questão. Muito obrigado e desculpa por... Não, mas olha, tu sabe que tem uma questão... E tem uma questão que aqui na região, pegar na Serra, tá? Aqui um pool de prefeitos resolveram se insurgir e buscar uma resposta
uma resposta demagógica, inclusive, para essa questão da oferta. Tem oferta de vagas, né? Mas não, como assim não tem... Ah, tá ocupado, já achamos a causa. A causa é esse governo que dá políticas sociais de Bolsa Família. Então tem aqui... Esse é o argumento. Na nossa região aqui, da Serra, sobretudo da Serra, recentemente aí, prefeitos que acharam agora a causa. A causa do porquê que as pessoas não querem se submeter a ganhar baixos salários e empregos de qualidade, baixa qualidade. E aí corroboro com o que o Valcir diz. Exatamente. Estão levando realmente o dilema está posto para eles, estão levando uma dificuldade, porque pode pegar. Porque olha o absurdo, eu ao menos me imagino, nunca gostaria de estar na condição de. O cara, o Bolsa Família, tu sabe quanto é que é o Bolsa Família? Sabe quanto é que é o Bolsa Família? Sabe quanto é que é o Bolsa Tá, Família? ok, 600 reais? 600 reais. Então tu acha que alguém, assim, o cara tem que ser muito, muito, muito campeão, assim. Eu vou deixar de abrir mão de ganhar 3 mil reais, se me oferecerem 3 mil reais de salário, em condições dignas de trabalho, por 600 reais. Isso não fecha, não fecha essa matemática dos caras, né? Mas é isso, querem oferecer salários baixos, Condições e ruins. pior de tudo, né? Tu falou da meritocracia, que é um assunto que tem que ser também bem tratado, e está posto, virou já uma cultura quase popular, quem foi tão introjetado, que o fato é que, de uma forma ou de outra, boa parte desses jovens trabalhadores, eles têm uma condição que a gente não teve, a nossa geração. Né? Então, os pais se submeteram também a essa jornada de trabalho, né? Pois então. Então, veja, tudo... Quando a gente fala o sindicato, o mundo sindical, o mundo do trabalho, tudo está linkado. Está tudo muito linkado. Então, a vez passada que a gente fez uma entrevista que foi muito boa, muito positiva, Flávio, que foi para falar um pouco de sindicato, e eu acho que a gente precisa dedicar muito tempo a falar. Hoje já estamos falando de muitas coisas, mas eu particularmente considero que a gente precisaria falar muito repetida e insistentemente sobre o sindicato. A importância dele e por quê. E por quê. Aquilo que tu comenta, né? Eu imagino que sindicato é assim, que só um aspecto negativo. A construção na mente do trabalhador, né? Pois então. Ou até mesmo assim de quem já está aposentado, ou as pessoas que no nosso cotidiano, quando você vai indagá-las sobre o sindicato, percebes que elas não têm a informação. Porque, olha só, eu sou torcedor de um clube de futebol. Não vem o caso. E o meu time, que eu sou apaixonado, ele não me entrega resultados. Nem sempre me entrega resultados. Muitas vezes me frustra. Muitas vezes dá vontade de rasgar a carteira, muitas vezes dá vontade de nunca mais ir lá num estádio, nem assistir o jogo na televisão. Mas eu continuo vestindo a camiseta. Mesmo não entregando resultados. Como o sindicato é diferente, o sindicato ele tem que te entregar resultados. O sindicato que tem uma atuação concreta, efetiva, né, na representação, ele tem que te entregar resultados, senão ele perde a sua essência, ele perde a sua importância, a direção desse. Não é o sindicato em si, a gente tem que fazer até uma questão semântica aqui, né? Sindicato é uma instituição, né, e quem está comandando aquela instituição, quem está num período de gestão, é as suas diretorias. Então o problema do sindicato tem uma construção ideológica em torno da tentativa de negar ele, de enfraquecê-lo, é muito consciente. Eu digo sempre em porta de fábrica, em reunião com o trabalhador, que quem tem, o único que tem real noção e consciência da importância e do tamanho do sindicato são os patrões. Eles têm a real noção, a real consciência que os sindicatos, eles precisam ser tratados como urso em hibernação. Os sindicatos precisam ser tratados como urso permanente. Não pode deixar esse urso despertar, né? Porque sindicato é a soma da representação. O sindicato ele tem a sua institucionalidade, sua estrutura, a sua estrutura, mas ele não é a estrutura, né? Ele é muito mais do que a estrutura. Então,
nós vamos precisar aproveitar esse espaço aqui, porque para produzir uma consciência crítica sobre isso e desfazer uma série de armadilhas que são colocadas, né, nessa questão. Sindicatos não servem para isso, os sindicatos só querem arrecadar, o sindicato... inclusive, tem momentos que parece que o sindicato é Deus, que tem que ser onipresente, né? Ele tem que descobrir que está tendo um problema nesse exato momento com um trabalhador e cadê o sindicato que não está aqui? Né? E o mais assim... também é uma construção cultural e política, né, consciente, pelos detentores do capital, porque é exatamente isso. Né? Desde que a Revolução Industrial, primeira Revolução Industrial, desde o surgimento do sistema capitalista, fim do feudalismo e coisa e tal, a grande tensionamento sempre se deu entre capital e trabalho. Capital e trabalho. E eu digo mais para vocês. Até porque a gente vem de uma herança, né? Que o trabalho sempre foi escravizado, né? Então a gente vem de uma herança que a força de trabalho não tinha valor nenhum. Perfeito. E aí se constrói isso, né? Não, mas... E vê como isso... A gente pensa assim, não, mas isso foi há 300 anos atrás. Cara, mas isso vai passando de geração para geração, de extrato para extrato, até que se consolida de um jeito tal que tudo naturaliza. A ideia de que isso se naturaliza. E a gente não quer buscar entender a raiz, a causa. Né? E ser radical é isso, é ir na raiz, né? Buscar entender a causa. Então, compreender esse papel é fundamental, né? Porque, de outra parte, também, como toda atividade, né? Tem ótimos advogados, eu não vou falar que tem ótimos advogados, tem ótimos médicos, tem ótimos jornalistas, com toda atividade, né? E tem aqueles que são que destoam. E aí tu generaliza. Sim. Entende? Como é que eu posso pegar... Obrigada. Como é que a gente pode pegar um jornalista por um aspecto X ou B e eu generalizar? Todos os jornalistas são assim. Ou um advogado, todos, ou médico, sei lá. Não. Isso é uma estratégia também, viu? Esse negócio não é à toa. Nada me parece muito à toa, né? Nesse aspecto. Então, os sindicatos sofrem isso, né? E há uma distorção dentro desse mecanismo, que é passar uma ideia para o trabalhador de que não fez mais do que obrigação. Como assim? Como é que o sindicato obtém Isso que eu ia mencionar. Eu fui me aprofundar mais assim, na importância do sindicato, porque trabalhei muito tempo sem carteira assinada, PJ, né, MEI, fornecedor de serviço. Quando eu voltei para a comunicação, para o rádio, na Rede Pampa, eu assinei minha carteira como comunicadora. E lá tem um sindicato dos radialistas, e todo ano vem aquele reajuste, todo ano nós temos reajuste. E a gente tem a ilusão que existe uma lei que obriga a empresa a fazer um reajuste anual. E não existe essa lei. E a maioria dos trabalhadores não sabem disso. A maioria dos trabalhadores não tem essa noção. Acha que é uma lei que, obrigatoriamente, todo ano tem que vir um reajuste ali para o trabalhador. E a gente só se dá conta disso quando a gente busca informação, conhece o sindicato, e o sindicato, não, quem está lá lutando por aquele reajuste lá somos nós. A partir do momento que a gente não existe mais, pode ter certeza que aquele reajuste lá não vai existir mais também. Então, como é importante elucidar também o trabalhador que está aqui nos ouvindo, desse papel do sindicato. Sabe que o ato da oposição foi para campanha, fazendo divulgação em redes sociais, dizendo que eles garantiriam as cláusulas porque elas estão na CLT e, portanto, não muda. Né? E aí a gente já vê o desconhecimento, não só da sociedade, mas também de pessoas que ali estavam tentando se qualificar para representar os trabalhadores. Né? Quando, na verdade, o que está na CLT, sim, mas os nossos acordos coletivos, falando de Prometheum, nós temos mais de 20 cláusulas que elevam a remuneração dos trabalhadores lá, que precisam ser negociadas todo ano. Né? Então, a gente vê a importância de a gente ter um sindicato forte, mobilizador, e que também consiga unir, né, a categoria. Porque, na verdade, a força do sindicato,
companheiro Valcir sabe muito melhor que eu, a força do sindicato é do trabalhador, é a força do trabalhador. Nós somos instrumento de mobilização e somos a voz dos trabalhadores. Mas a gente primeiro precisa fazer o trabalhador se conscientizar da importância da mobilização, da importância da união, para que a gente vá para uma discussão, né, de negociação coletiva com as empresas e que elas consigam ver que ali a gente tem força de mobilização. Ou a gente discute e avança ou não, ou a gente vai lá para o embate, seja, né, para uma paralisação ou algo até maior, que como no nosso sindicato a gente já fez foram 2 greves, uma de quase 20 dias e outra de 7 dias. A gente conseguiu incluir, né, uma cláusula importantíssima, com 3 paralisações na frente da fábrica, não paramos, a produção não chegou a parar, mas os trabalhadores cruzaram os braços até poucos minutos depois da hora de entrada, porque a empresa não queria incluir num acordo coletivo uma cláusula que garanta o que a gente chama de abono, né, para os trabalhadores contratados depois da fixação de turno, porque eles não tinham escrito ainda que eles também ganhariam as 240 horas. Então nós fomos para lá, foram várias paradas que a gente foi, mobilizou, parou todos os trabalhadores e veio para a cláusula agora, né, foi escrita uma redação que diz que todo trabalhador que foi contratado depois da fixação de turno, quando eles atingir 36 meses de contrato, eles também vão ganhar no primeiro 5 anos já ganha um quinquênio de 10 horas e depois nos outros 5 anos mais 10 horas, que equipara o salário com aqueles que já estavam, sim, que é ganho real de remuneração e, de certa forma, também é uma preocupação que a gente teve com não uma garantia, mas uma certa tranquilidade para aqueles trabalhadores que já ganhavam 240 horas, que pudesse ficar refém, né, de um salário menor dos que entrarem depois. Então, isso tudo é fruto de muita mobilização, né, dos sindicatos. Então, essa é a importância do trabalhador entender, né, o quanto ele precisa ter uma liderança com conhecimento e com capacidade de mobilização. Muito bem. Muita gente ainda acha que política não tem nada a ver com trabalho, né? Muita gente acha, não, política é política, trabalho é trabalho, mas na prática, né? Na prática mesmo, as leis trabalhistas, aposentadoria, enfim, todos os nossos direitos estão extremamente ligados à política, né? E aí quem faz esse intermédio acaba sendo o sindicato, porque o trabalhador não se envolve, né? Ele cobra do sindicato, o sindicato vai lá e luta pelos direitos sociais e do trabalhador. E como é que a gente pode fazer, ou o sindicato também procura fazer essa conscientização, vamos usar essa palavra, né? Até fui numa assembleia em que o país estava, e eu acho que essa já é uma ação que faz aproximar do trabalhador. Mas como é que faz para trazer essa consciência para o trabalhador, que sim, a política faz parte do mundo do trabalho e que eles precisam, como o Valcir falou, eleger, né, seus deputados, seus senadores, que representem os seus direitos? Como é que a gente cria esse elo, essa ponte com eles? Que eu acho que seja um trabalho, um dos mais difíceis do sindicato, né? Porque quem faz esse diálogo é o sindicato, acaba não chegando até o trabalhador. E aí o trabalhador chega lá, acaba votando, fazendo suas escolhas que não o beneficia no mundo dele, no mundo do trabalho, né? E essa ligação, essa ponte que se constrói com o trabalhador para conscientizá-lo em relação a isso? É um processo complexo. Por que ele é complexo? Ele é complexo porque tem aquela música da Gabriela, quando eu vim para este mundo, eu não atinava em nada, né? Quando a gente vem para esse mundo, né, as gerações têm valores já afirmados, têm condicionantes já determinadas, tá? E tem valores que realmente estão postos para nós como parte de um contrato. Esse é o grande contrato que a sociedade firmou, né, etc, etc. Então, os sindicatos, se tivessem as mesmas condições, vou dar um exemplo. Você passa ali na Freeway, na Assis Brasil, tem um enorme de um prédio, parece o Jardim Suspensos da Babilônia. É um enorme de um prédio que tem lá, é da Fiergs. Que é dinheiro subsidiado, dinheiro público. Dinheiro público. Tá? Sistema S. Sistema S, dinheiro público. Mas os sindicatos não podem.
porque não tem, os sindicatos tinham contribuição sindical, foi construída ali em 2017, foi construída uma estratégia pela Fiesp foi construída uma estratégia, aproveitando aquele momento político de conjuntura, né, de derrubada da Dilma e coisa e tal. E, bom, o que nós vamos fazer agora? Porque até então, se todos nós parar a fazer um pequeno estudo, nós vamos ver que os sindicatos tinham muita densidade nas pautas de discussão nacional. Havia grandes manifestações sindicais, coisa e tal. E toda uma estratégia foi montada para quebrar essa capacidade dos sindicatos de continuarem num crescente de fazer pressão, né? Pressão. Política é só na pressão. nós usamos um jargão que é patroa que nem carne de segunda, é só na pressão para maciar. Política é só na pressão. Tá? E mesmo assim, né? Tá lá para defender, ele tá lá para defender quem financiou ele. Ele está entregando, né, políticas para proteger os interesses de quem o financiou. Mas voltando, então é difícil por quê? Porque é desigual. Né? Tu tem desde a tua escola, desde o momento que tu vai lá para a primeira série do ensino fundamental, tu tem ali, os valores vão permeando a tua percepção de mundo e de vida, tu vai ao ensino médio, isso também, tu vai para a universidade, salvo algumas universidades que têm as suas faculdades com especificidades, né, mais críticas, uma filosofia, uma sociologia, né, tu pega até o próprio direito, a formação é ciências sociais e jurídicas. É muito pouco social, muito pouca sociologia, né? É muito assim, en passant as coisas, né? Não um aprofundamento mais crítico. E o resto é tecnicidade. Pegando esse exemplo, né? Da minha vivência. Assim. Bom, então, há os que dizem, né, inclusive, que o universo das faculdades de direito é o que mais forma pessoas de direita. É verdade. Mais formam pessoas conservadoras que, mesmo posto para ela princípios fundamentais, dignidade humana, falou do trabalho, elas defendem, né, as questões da reprodução pura e simples do capital, né, a proteção pura e simples do patrimônio, coisa e tal, etc. E imagina a nossa Constituição que diz: o centro da Constituição, que irradia tudo, é a dignidade da pessoa humana. Mas parece que mas esse é assunto para outra hora, assim, eu não sou estudioso especialista do assunto, mas é a minha percepção da prática da vida. Então é desigual. Os sindicatos precisam de trabalhadores, tu precisa reunir toda a tua base, né, representativa, 3 mil, 5 mil, 7 mil trabalhadores, para conseguir alinhar um pensamento. Deveria ser assim, né? Alinhar o teu pensamento. Sim. Então tu tem que tentar convencer 7 mil pessoas, né, de que aquilo é importante, ela estar junto, dela participar, porque o tamanho do aumento vai depender do tamanho da participação dela, etc, etc. Porque o sindicato tem a direção sindical tem a função principal de representá-lo com a melhor forma possível, levando pautas realmente que vão se traduzir, né, em cláusulas de acordo, etc, como pré-garantias. Já o empresário, quando ele faz a sua reunião, ele reúne, se tem mil empresas na base econômica, né? Ele reúne lá, sei lá, 200 empresas, não é 8 mil. Com 200 pessoas, ele já unifica o seu pensamento, já define as suas linhas, já elabora as suas estratégias de como enfrentar o movimento reivindicatório, né? Então, eles têm muito mais ferramentas, muito mais condições deles construir unidade, construir consensos, do que nós, quando vamos para óbvio que quando tu vai falar de salário, unifica todo mundo. O cara não vai dizer, eu sou contra que tu lute por reajuste. Né? Mas, ao cabo, a forma dele se engajar, dele se comprometer, dele fazer um pacto de compromisso ali, é totalmente diferente.
totalmente é muito diverso, assim, né? Então, me parece que os sindicatos têm seus meios, né? Que estão se sofisticando cada vez mais, mas tem os seus meios de fazer o contato, conversar com os trabalhadores, etc. Dá importância, porque o maior beneficiado, ao cabo, é o trabalhador. Qualquer ganho que o sindicato obtenha por não ter força, não ter lei que obrigue a empresa a praticar, ele só é possível com o acordo coletivo. E eu sempre digo que, se com o sindicato é difícil, sem sindicato, né, e a reforma trabalhista trouxe exatamente esse germe. Qual foi o germe que a reforma trabalhista disse? Que o trabalhador está livre, ele é livre para negociar, inclusive, diretamente as questões com... Imagina a força que o trabalhador vai ter para encarar, né, uma negociação dessa. E pega um exemplo, né, que é uma coisa bem específica, a gente falou que vai tratar de algumas coisas específicas, né, que o Flávio tem, nós temos, a categoria metalúrgica, o Sindicato da Borracha tem, que é a questão do Programa de Participação de Resultados, os PLR, o PLR, o PPR. Né? Olha, tem até uma lei extremamente precária, tem uma lei 10.101, né, que as empresas farão esforços para tentar negociar, né? Mas não tem nada que obrigue ela. A lei não obriga, não pune, inclusive. Lei sem uma sanção, ela desobriga, né? Sim. Então a gente chama ela faculta. Então ela está facultando a ter ou não ter. Mas por que tem, né? Como é que tem? Tá? Então essa é a grande questão. Bom, se a lei não está obrigando, mas ela tem a lei, é uma coisa... Sim, meio contraditória, né? É uma lei... É meio para acalmar o trabalhador, mas na sua prática ali ela não é eficaz, né? Até porque constitucionalmente tem a previsão, né? Mediante lei. Né? O direito à participação de resultado mediante lei. E aí surge a lei para dizer que tem a lei, né? Da forma que é feita, sem uma participação efetiva dos sindicatos, coisa e tal. E tu tem nessa questão um campo de disputa, percebe? Olha só, que coisa maluca, né? A gente todos vivenciamos isso de uma forma, numa categoria como a nossa, que é muito diversa de empresas. Que ali na própria lei, ela diz assim, olha, o acordo pode ser firmado ou através de uma comissão paritária, né, com a indicação de um membro do sindicato, ou através de acordo coletivo de trabalho. Mas que sopinha de letras são essas? Né? O que quer dizer uma coisa, quer dizer outra? Né? É muito simples de entender. O que pese que a lei diz, o espírito da lei é que haja um esforço do capital e do trabalho para melhorar os níveis de produtividade e de qualidade, essa é a essência da lei. Tu vai encontrar, por exemplo, acordos coletivos que, entre aspas, dizem que é um programa de participação de resultado, que eles botam ali um monte de penduricalhos, formas matemáticas assim, sabe, absurdas, assim, para inclusive transferir questões que é da gestão, que eu tenho, por exemplo, particularmente, sou contra ter absenteísmos. E a gente luta muito, né, você? A gente luta muito. Por quê? Porque absenteísmo tu vai tratar isso na relação do contrato individual de trabalho. O cara é remunerado, coisa e tal. E tem outras formas da empresa de identificar esses absenteísmos e tentar corrigir ou melhorar, compreender que ele é causa e efeito ao mesmo tempo. Né? Quer dizer, o absenteísmo é efeito. A causa tem que buscar entendê-la. Por que né? E isso impacta, né? Impacta. Mas eu vou resumir, então, para não me alongar, já me alongando. Os sindicatos, nesse particular, a empresa, raramente a empresa vai fazer a opção de discutir acordo coletivo com o sindicato sobre PPR. Ela raramente vai optar pelo acordo coletivo, que está previsto na própria lei como uma das possibilidades. Ela vai escolher uma comissão paritária. Por quê? Porque ela enfraquece o sindicato, né? Ela dilui o sindicato, quer dizer, como é paritária, a empresa é eleito, vamos dizer assim, né? Processos que a gente tem monitorado e coisa e tal, alguns não muito, muito confiáveis, etc. Mas eleito lá uma comissão, e tem empresas que hoje, inclusive, o trabalhador nem se interessa de participar. Até pego pelo braço, vai lá participar. E
E o sindicato tem um integrante. E a empresa tem seus, vamos pegar um exemplo, 4 integrantes da empresa, 3 integrantes do chão da fábrica e um representante do sindicato. 4 e 4 dá 8 pessoas. Mas ao cabo, a empresa já tem 4 votos já fechados, é só ela ter ali, convencer um outro trabalhador das suas teses e passa tudo que ela tem como interesse na discussão de um programa de participação de resultado. Então, agora, acordo coletivo não, ele tem que negociar direto com o sindicato. Ela tem um princípio no direito do trabalho que é a equivalência de armas, né? Quando a empresa negocia com o sindicato, tu tira a condição, porque a comissão eleita lá, ela é hipossuficiente, ela não tem personalidade jurídica. O trabalhador, ele é tratado como hipossuficiente, não tem garantia de emprego, ele não tem estabilidade. Então ele está ali num caldeirão para negociar uma coisa complexa que precisa ter força, né, para contestar, inclusive, contrapor, inclusive, né, as questões, e isso não acontece por conta dessa escolha de comissão paritária. Quando é acordo coletivo, não. Acordo coletivo precisa há um equilíbrio aqui. É um PJ com PJ, vamos dizer assim, né? A pessoa jurídica da empresa e o sindicato. Sim. E o sindicato tem capacidade de mobilizar, né, e se responsabilizar pelo resultado, seja ele qual for. A comissão paritária não tem esse poder. E hoje as negociações são por comissão paritária? Boa parte são. Nosso acordo coletivo. Tem acordo coletivo? Nós temos, eu acho que, fora da nossa base aqui para o Mitchell, a gente tem empresas com 10, 15 funcionários, lamentavelmente, né? A gente tem uma base bem extensa, mas hoje 95% a gente trabalha aqui para o Mitchell. As nossas empresas a gente não consegue nem incluir planos de resultado, né? É lamentável, porque empresas com esse número de funcionários nem aceita discutir, né, essas questões. Mas na Promitchell, que é hoje o nosso grande filão, é PPR discutido com um acordo coletivo. E aí está sustentado aí no que o companheiro Edson falou, né? Negociado exaustivamente, né, os valores e depois ajustado em acordo coletivo. E o resultado, por conta de acordo coletivo, ele tem tido evolução financeira ano a ano. Uma informação, você até falou aqui, ó, Flávio, você tinha que somar com... Então, vamos pegar todos os sindicatos aqui da região que tem, não o setor privado, é o setor público que não tem como fazer essa mensuração. Mas pegar todos os setores privados que negociam todas as suas reajustes, coisa e tal, para ter uma dimensão do volume de dinheiro que é adicionado na economia da cidade. Esse dado nós temos do Singra. O Singra, ano passado, tá, todos os acordos que o Singra firmou com todas as empresas, reajuste salarial, PPR, vale alimentação, redução de desconto de vale transporte. Quer dizer, a soma de tudo isso foi injetado na economia de Gravataí, por conta desses acordos, mais de 120 milhões de reais. Porque você falou do dado, só dado complexo. Né? Complexo da GM, né? Então, todas as negociações que foram exitosas que o sindicato realizou no ano de 2024, resultou nesse volume de dinheiro adicional na economia. E como é que isso acontece? E aí a questão que você coloca é bem isso. Como é que o cara que é dono ali da loja não percebe que ele teria que ter uma aliança, inclusive, fortalecer até os próprios sindicatos nesse sentido, que estão negociando, porque à medida que o sindicato está negociando, está injetando dinheiro, está dando resultados. Né? Então, esse é dado da realidade. Né? Os acordos vêm num crescente, o volume de dinheiro injetado é cada vez maior. Nós vamos fechar agora em dezembro para ver quanto representou 2025. Certamente teve um crescimento, né, nesse volume. Então, isso por si só, com todas as dificuldades, e é isso, não tem cafezinho. Não. Sabe? Não é simplesmente num belo dia o preposto, o gestor da empresa, o acionista da empresa levantou e disse assim, hoje eu estou afim, hoje eu levantei de bom astral, vou premiar o trabalhador, reconhecer esse baita esforço dele. Então, esse é um aspecto. Né? Então, ainda é um campo de atuação muito
muito forte que os sindicatos têm, né, que é essas negociações de PLR, PPR, participação de resultados, em que é possível desnudar muitas vezes, né, qual é o tamanho, qual é o valor que a empresa nesse momento está dando por esforço, para dedicação, para profissionalismo, né? Não só isso, mas tudo mais de ganho de produtividade, etc., que é gerado pela força do trabalho. Então, o bolo está crescendo, não pode ficar só querendo dar migalhas, tem que dar uma boa fatia desse bolo para que o trabalho possa melhorar também, né, a sua condição remuneratória. Isso impacta na remuneração. Sim, muito bem. Nós já passamos um pouco mais de 1 hora aqui de programa. Passou Sério? rápido, né? Passou rápido. Sério? Que O assunto conversa é bom, necessária, né, gente? É uma conversa necessária e a gente percebe também que o mundo do trabalho vai muito além do ponto e da máquina, né? São muitos braços, né, para se debater aqui. Mas a gente se compromete em toda semana trazer assuntos aqui pertinentes para o trabalhador, para ele elucidá-lo. É um prazer tê-los aqui conosco. Gostaria que vocês dessem as considerações finais de vocês. Vou começar pelo Valcir, que ficou mais quietinho hoje observando, mas sua fala se faz necessária. Hoje eu estou diante de 2 grandes figuras, então às vezes tu tem que mais ouvir do que falar, né? E isso é importantíssimo. Quero aproveitar, ainda esse mês teremos o senador Paulo Paim aqui novamente, a deputada Reginete Bispo, convidei a Pérola Sampaio para nós fazermos um debate antirracista. Então o senador aceitou o debate, Edson, e nós vamos começar cada vez mais ampliar essa conversa, porque essa é a maneira do trabalhador nos ouvir. Devagarinho, olha, estamos com 1 mês e uns dias aqui, já passou de 200 mil visualizações. Então o pessoal está olhando, está assistindo e se identificando, né? E daqui em diante vai ter que ser assim. E nós logo vamos começar o programa que é o Brick do Povo, uma programação com música, vamos ir até as casas de festas, entrevistar bandas, tudo isso, tchê. Programa Brick do Povo aí com a Pedrita aí como âncora. Vou até fazer um pezinho então, se tiver festa. Vamos. Eu nunca aprendi a dançar, hein, tchê? Mesmo, você? Mas vou aprender agora. Agora vai. Tá bom, tchau. Flávio, por gentileza. Bom, primeiro, novamente quero agradecer a oportunidade de conversar aqui com o companheiro Edson. A gente sempre se espelha no conhecimento deles. O companheiro Valcir, que é outra pessoa aí que eu aprendi a admirar aí com o trabalho, né, do Sindicato dos Metalúrgicos. Agradecer aí a Pedrita. E quero usar aqui essa oportunidade também, se vocês me dão licença, agradecer a todos os nossos associados que, aptos a votarem, participaram de forma massiva nesse último processo eleitoral e nos ratificou aí mais um mandato com cerca de 70% dos votos, né, e dentro da fábrica, 75% dos votos. Foi um processo exaustivo, a gente enfrentou inúmeras ações demandadas pela oposição, ações judiciais, né, vão ser discutidas à medida que o processo vai avançando, mas eu quero agradecer a todos vocês, associados e associadas, que ratificaram, né, mais um mandato com 75% dos eleitores na fábrica e 70%, né, do pessoal extra-fábrica, com os associados de outras empresas. Muito obrigado a todos. Em nome da nossa diretoria, a gente se compromete a dar continuidade a esse trabalho sério, trabalho transparente e comprometido com a base, com as famílias e com todos os trabalhadores e trabalhadoras. E também, né, quero dizer ao companheiro Edson, ao companheiro Valcir, que a gente quer estreitar ainda mais esse elo que já existe há muito tempo, para que a gente possa levar fora das fábricas, também para a sociedade, a importância de termos um sindicalismo forte, unido e mobilizador, para que a gente consiga avançar nas questões sociais também. Muito obrigado a todos vocês pela oportunidade. Então tá fisgado já, Flávio, tá comprometido, né? Eu diria que vocês têm, para a gente difundir, acho que é importante, o espaço está aqui para a gente potencializar, né?
de abrir, porque você tem muita especificidade. Hoje é uma conversa aqui que nós estamos compartilhando, mas acho que vocês têm bastante questões a tratar, assim, que compreende um programa. Acho que ele tem que pensar bem aí com carinho, terem um programa também para a gente depois ir cruzando, né? Porque aí é abrindo frente, que acho que é importante, né? Então eu também agradeço, não tenho dúvida, foi muito proveitoso a nossa conversa hoje. Eu nem me dei conta que passou rapidinho, uma hora. Mais de uma hora. Mais de uma hora. Então, a gente, às vezes, parece que tem necessidade de falar, né? A gente tem uma necessidade de falar. Existe a necessidade. A gente precisa mesmo. falar. Né? Mais que a necessidade, existe a vontade da gente passar a informação, porque o objetivo da Voz Popular, o compromisso é esse, né? Passar a informação, chegar nas pessoas, e acredito que o trabalho está sendo feito, e muito bem feito, né, Valcir? O Valcir tem um alcance popular muito grande também, e o objetivo é esse, é unir forças para que a gente consiga levar a informação e elucidar também o trabalhador para fazer as suas escolhas. Então, acho que o Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí, o SINGRA, ele acertou em buscar construir esse espaço aqui, né? Teremos agora um desdobramento para tudo que se coloca para os trabalhadores, para o sindicato, para a nossa vida, e possamos aí cada vez mais buscar adesão, né? Adesão da audiência, porque é a forma de nós realmente popularizar ao máximo, né, as questões afetas à vida do mundo do trabalho. Muito obrigado aos companheiros todos aqui da mesa, ao espaço, e a luta faz a lei. Seguimos na luta, a Voz Popular encerra por aqui e a gente volta na semana que vem com a participação do SINGRA.